Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Então hoje a gente começa um novo assunto, que é um assunto sobre Grécia Antiga. Esse é o primeiro de um total de 3 vídeos. No primeiro vídeo, esse de hoje, a gente vai trabalhar uma introdução em relação à Grécia Antiga e os primeiros tempos da Grécia. No segundo vídeo, a gente vai trabalhar uma comparação entre as duas principais cidades gregas, Atenas e Esparta. E no terceiro vídeo a gente vai ver o auge dessas cidades, a invasão macedônia, e vai entender um pouquinho sobre o legado cultural que os gregos deixaram para a gente. Primeira coisa que a gente tem que entender, o tempo, né? Qual que é o período que a gente está comentando aqui. Então a gente está falando de um período que vai por volta ali de 2000 a.C., século 20 a.C., até o ano 100 a.C. Gente, a Grécia continua lá. O território continua existindo. Só que esse esplendor da Grécia como uma sociedade da antiguidade vai do ano 2000 até o ano 100 a.C. Vamos analisar então de que região estamos falando. Eu gosto sempre de trazer um mapa mundi para a gente conseguir localizar sobre de qual território estamos comentando aqui nessa aula. Então, essa região que está em verde no centro do mapa é a região onde surgiram as principais civilizações da antiguidade, tanto da antiguidade oriental, da Mesopotâmia, dos persas, do extremo oriente, como no caso os chineses, e também da antiguidade clássica, onde a gente tem aqui na Europa gregos e romanos. Então os gregos, eles formavam uma civilização, uma sociedade aqui na Europa. Aproximando o mapa da Europa para a gente entende que a Grécia ela fica na Península Balcânica, na beira aqui do mar Mediterrâneo. Aproximando ainda mais, aí que eu quero chegar com vocês, aqui está então a chamada Grécia Antiga. Grécia pra gente. O termo grego, ele é um termo dos romanos, que vieram depois dos gregos. Então, como que os gregos se conheciam, como que os gregos se chamavam? Para os gregos, essa região aqui era chamada de Hélade. E os habitantes dessa região eram chamados de helenos. Então os gregos se conheciam como helenos e viviam na chamada Hélade. Vamos entender um pouco da geografia, no geral, desse território da Grécia Antiga, para a gente entender algumas características políticas, econômicas e sociais deles. A primeira característica mais marcante desse terreno grego é que o terreno ele é montanhoso. Então a gente tem esse mar esplendoroso da Grécia com um terreno montanhoso. E esse terreno montanhoso, ele vai proporcionar 2 condições para os gregos antigos. A primeira condição é que a comunicação entre as regiões da Grécia, ela não era tão simples. Ela era uma comunicação difícil. Por isso, os gregos eles não vão ter uma centralização. Não vai existir em nenhum momento aqui um império grego, um reino grego, uma unificação política dos gregos. Os gregos eles vão se organizando em cidades-estado. Cada uma com a sua política. A gente vai comparar na próxima aula a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta, que são as 2 principais cidades gregas. Outra característica proporcionada pelo terreno montanhoso é que a agricultura aqui ela vai ser muito difícil. O solo grego não é um solo muito fértil. Então, aquela grande agricultura, como já foi visto no Egito Antigo e também na Mesopotâmia, que não vai existir. Então, como que eles vão sobreviver? Como é que vai ser a economia dos gregos? Eles vão aproveitar os portos naturais que eles possuem, a saída para os mares que eles têm no Mar Jônio, no Mar Mediterrâneo e no Mar Egeu, e vão desenvolver uma grande atividade de comércio marítimo. Então, economicamente, a maioria das cidades gregas, a maioria, não todas elas, vão viver de comércio marítimo. A partir disso, os gregos eles vão começar a fundar colônias em outras regiões. Não no termo da colonização como foi aqui no Brasil. Essas colônias são gregos buscando melhores condições de vida até em outros continentes, como eles ocupavam uma região chamada de Ásia Menor, a atual Turquia aqui, certo? Então, por que diz que todos eles são povos gregos antigos, se eles não são unidos na sua política, não são centralizados? Por conta da identificação. Eles são povos iguais, pessoas que se identificam como semelhantes. E essa identificação se dá por conta da cultura. Os povos que viviam nessa região falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e principalmente eles tinham os mesmos deuses, a religião era a mesma. A famosa mitologia grega, que vai ser assunto no nosso terceiro vídeo. Um período longo, cerca de 2000 anos aí de Grécia Antiga, é óbvio que o historiador adora isso, fazer essas divisões históricas aqui.
Vamos entender então essas divisões. O primeiro período de formação da civilização grega é chamado de período pré-homérico. Esse período ele é caracterizado, para o historiador, de uma ausência de fontes escritas. Então, vasos antigos servem para a gente, ruínas servem para a gente, só que não tem nada escrito, por isso que ele é chamado de período pré-homérico. O período posterior a ele é chamado de período homérico. Por que ele recebe esse nome? Porque são encontradas as primeiras fontes escritas da Grécia Antiga. Escritas por quem? Pelo Homero. Então, por isso que esse período é chamado de período homérico. Quem é o Homero? Homero foi o principal contador de histórias desse primeiro momento da Grécia, e ele conta histórias sobre a Guerra de Troia. Falaremos ainda nessa aula sobre a Guerra de Troia. 2 livros que vocês já devem conhecer, são livros bem importantes para a formação de vocês. O primeiro deles, a Ilíada, e depois a Odisseia, já que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Posteriormente, a gente tem o período arcaico, de formação das cidades gregas. Depois, o período clássico, onde a gente tem o esplendor dessas cidades e algumas guerras acontecendo. E, por fim, o período helenístico, que é o período dos macedônios. Nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar o período pré-homérico e o período homérico, certo? Período arcaico, clássico e helenístico serão trabalhados em aulas um pouco mais para frente. Começando então do período pré-homérico, esse primeiro período da Grécia, do ano 2000 até aproximadamente o ano 1200 a.C., a gente tem que entender que a primeira civilização da Grécia não surge no continente. Ela se dá numa ilha, chamada Ilha de Creta, tá? A maior das ilhas gregas, a Ilha de Creta, onde surge a civilização dos cretenses. Vamos dar uma olhadinha na Ilha de Creta? Olha que beleza, aquele mar clássico, bem azul aqui da Grécia, um terreno montanhoso, que a gente já sabe que vai dar origem a uma grande comercialização marítima. Aqui, a Ilha de Creta hoje, olhando assim, até a vontade de viajar para lá, vamos pensar um pouquinho então sobre os cretenses. Primeira coisa, também se organizavam em cidades-estado. Dentro da própria ilha existiam várias cidades-estado, cada cidade-estado dessa com um rei. Então, a maneira deles organizar a política era uma monarquia. Por conta do terreno montanhoso, os cretenses também vão apostar no comércio marítimo. E esse comércio marítimo se dá também para as regiões do continente e para outras regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Em relação à cultura e religião, na Ilha de Creta a gente já tem a proliferação de alguns pontos culturais e mitológicos bem conhecidos da Grécia. Segundo a tradição, é aqui que se passa a lenda, a história do Minotauro. A gente consegue perceber até numa obra de arte bem antiga encontrada na Ilha de Creta sobre o Minotauro. Tá com curiosidade sobre o Minotauro, gente? Dá um Google procura que é bem interessante vocês saberem essa parte cultural da mitologia grega. Após os cretenses, surge uma outra civilização, agora no continente grego, através de uma cidade chamada de Micenas. É a civilização micênica, bem parecida com os cretenses, também com uma vocação forte para o comércio marítimo. E os micênicos, eles partem para essa dominação desse comércio marítimo, chegam a dominar até a Ilha de Creta, absorvem muita coisa da cultura dos cretenses e eles dominam a região do Mar Egeu, na sua expansão marítima. Porém, existia uma outra cidade aqui na Turquia, na região da atual Turquia, na região da Ásia Menor, que também tinha esse interesse, esse domínio do Mar Egeu, uma cidade chamada Troia. Então já sabe, 2 cidades com o mesmo interesse de dominação, isso vai resultar em uma guerra. Então a gente tem a famosa Guerra de Troia, uma guerra contada pelo nosso Homero, aqui nos seus livros. Primeiro livro, a Ilíada, que retrata a Guerra de Troia em si, e o segundo livro, a Odisseia, que, como a gente pode ver aqui, é a volta dos heróis gregos de Troia para a Grécia. A guerra se define, depois vocês podem dar uma procurada aí também sobre a história da Guerra de Troia, através do famoso cavalo de Troia, um presente dos gregos para os troianos, que foi o ponto principal para eles conseguirem vencer essa guerra. O final desse período pré-homérico, ele se dá através de invasões. Povos muito violentos, vindos do norte da Península Balcânica, chamados de povos dórios, eles fazem violentas invasões na região da Grécia e na região de suas ilhas. Eles acabam com o domínio da civilização micênica e da civilização cretense,
eram povos que não praticavam o comércio marítimo, eram povos muito ligados aos saques, então eles viviam do roubo, certo? E aí o que alguns gregos fazem? Resolvem fugir com medo dessas invasões. Essa fuga dos gregos é chamada de primeira diáspora grega. Começa ali mais ou menos por volta de 1250 a.C., uma fuga em massa da população com medo das invasões dos dórios. Fogem para onde? Para as ilhas do Mar Egeu e principalmente para a Ásia Menor. Fundam colônias. Estão vendo que o território do povo grego está se expandindo a partir daquele momento. E aí a gente tem agora um novo período que é o chamado período homérico, que é o período a partir das invasões desses dórios. Período que vai de 1200 até 800 a.C. Com medo dessas invasões nas cidades, o povo grego que permanece ali foge para o campo. E no campo, eles começam a viver em comunidades que a gente chama de genos. Grandes fazendas, comunidades rurais, né, comunidades que têm uma agricultura de subsistência, né, não tem mais todo aquele comércio marítimo que o período anterior tinha, até a parte escrita, né, a parte letrada dos gregos, ela dá uma diminuída nessa produção. E aqui a gente tem, então, comunidades que primeiro são comunidades familiares e ao longo do tempo elas vão se ampliando. Liderança dessas comunidades era de um cara chamado pater, né? Era como se fosse um grande patriarca, o pai da família, certo? E esse pater, ele era um líder político, um líder militar e um líder religioso. Passaram-se então cerca de 600 anos da invasão dos dórios e naturalmente a população desses genos ela foi crescendo. E muita gente dentro do mesmo território, os genos perde, né, essa característica de ter a sua autossuficiência. Não tem alimento para todo mundo. Eles vão precisar se unir com outros genos para conseguir manter a sociedade sobrevivendo. Esses genos vão se unindo, vão crescendo e vão formando tribos. Essas tribos também vão crescendo, vão se unindo e formam então as cidades gregas. A cidade grega ela é conhecida como polis. Então a gente tem a formação da cidade-estado grega, que vai ser assunto da nossa próxima aula, comparando Esparta e Atenas. São cidades com autonomia política, centenas de cidades, cada uma com a sua própria história, própria opção política. E a gente tem que entender que, né, a organização urbana dessas polis, pelo terreno ser, né, montanhoso, parecido em várias regiões, a gente tem a mesma organização nas principais cidades. Como é que era a organização urbana, então, nessas cidades? Um porto, sempre protegido por muralhas, certo? Esse porto ele vai dar tanto para a zona urbana quanto para a zona rural da polis, da cidade. Sempre a gente tem uma muralha dividindo a zona rural da zona urbana. Na zona urbana da cidade grega existem dois grandes espaços, um chamado ágora e o outro chamado acrópole. A Acrópole, sempre na região mais alta da cidade grega, aqui a gente tem uma foto da Acrópole, atualmente de Atenas, ainda está lá, gente. Mais de 2000 anos, a construção ainda está lá. A Acrópole é um local onde fica a administração política da cidade, da polis grega, e também, naquela região, fica o templo que vai, né, ser dedicado ao Deus, que vamos dizer assim, que abençoa aquela cidade. No caso de Atenas, é um templo dedicado a Atenas. No caso, né, de Esparta, por exemplo, a gente tem Ares, que é o deus da guerra. Então, vários deuses são cultuados nas cidades gregas. Na parte mais baixa, na Ágora, a gente tem, né, uma região mais ligada ao comércio, mais ligada à circulação das pessoas naquele momento. E aí, gente, as cidades vão crescendo, vão surgindo, então, né, essa sociedade em torno dessas polis, porém, algumas pessoas dentro das cidades, elas são política e economicamente marginalizadas. E elas fazem o quê? Fogem de novo. É uma nova diáspora. Aqui a gente tem a segunda diáspora grega, onde novas colônias estão sendo fundadas pelos gregos. Se na primeira diáspora eles fundaram colônias apenas aqui na região da Ásia Menor, agora não mais. Eles também vão fundar colônias lá em cima, lá no norte, no Mar Negro, vão fundar colônias também na região do norte da África, vão fundar colônias também na região da Itália, isso vai dar origem aos povos romanos, que é um assunto um pouco mais para frente, e também na região da atual França e da região da atual Espanha. Gente, é isso então sobre a nossa primeira videoaula sobre os gregos. Espero vocês na próxima.